Vamos começar. É, Convido vocês a rezarem junto comigo. Vou rezar um Pai Nosso breve aqui. Pai nosso que estais nos céus, que santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, como vocês estão acompanhando nas últimas aulas, continuamos a nossa saga sobre cultura já desde o começo do ano. Ainda lá na escola eu adiantava para vocês, né, que é o tema transversal, digamos assim, do segundo ano. Então, de certa forma, tudo que estudamos esse ano gira em torno de cultura, né? E aí vimos conceito de cultura, conjunto de hábitos e valores e tal. E aí agora chegamos nos tipos de cultura, né? Vocês fizeram os trabalhos e aí agora aprofundamos um pouco mais com as aulas. Semana passada vimos sobre a cultura popular. Mostrei para vocês um trecho, né, de um desfile do Boi Bumbá, comentamos, analisamos ele em alguns aspectos. Teria muito mais coisa para se comentar, mas acho que as aulas pelo Zoom elas são mais cansativas, então eu tento fazê-las mais objetivas para não deixar tão monótono. E aí hoje a ideia é entrarmos na cultura erudita e na semana que vem cultura de massa. E aí, respondendo uma pergunta da Caterine na aula passada, o nosso trabalho avaliativo fica para daqui 2 semanas, Kátia, dia 25 de agosto, certo? Semana que vem a gente termina sobre cultura de massa e aí trabalho na semana seguinte. Vai ser um formulário do Google Forms. Bom, o que é então a cultura erudita? E aí, como vocês conseguiram indicar bem, né, nos trabalhos, inclusive alguns que eu mostrei aqui, a cultura erudita, em alguma medida, em grande medida, na verdade, ela se opõe à cultura popular. Então, existe nessa oposição uma questão de luta de classes, né? Trazendo a discussão do ano passado dos conceitos marxistas que influenciam muito a nossa sociedade. Existe uma questão de classe aqui nessa distinção de cultura popular e cultura erudita. Então, cultura popular é aquela que atinge a todos, a todas as classes sociais, e aí um pequeno adendo, né? Não é que a cultura popular é coisa de pobre, cultura erudita é coisa de rico, não é tão simples assim. A cultura popular, ela se estende a todos eles, tanto ricos quanto pobres. Então, não é exclusividade dos pobres a cultura popular. Por exemplo, aquilo que nós falávamos na semana passada se estende também a classes sociais mais abastadas. Então, lá no Carnaval do Rio de Janeiro, é muito fácil de perceber isso. Você tem os artistas, algumas das pessoas mais influentes do Brasil, fazendo parte dos desfiles. Tem lá também várias alas que são destinadas a pessoas de classe média e até pessoas da própria comunidade, né? Normalmente cada escola de samba está relacionada com uma comunidade do Rio de Janeiro, né? Com um complexo de favelas, enfim, com uma comunidade. Mas tem muita gente poderosa lá também, não é exclusividade dos pobres. Lá no Amazonas também com a festa do Boi Bumbá, a mesma coisa. Para financiar toda aquela estrutura, né? Em geral tem muita gente poderosa envolvida. Não que isso seja um problema, não estou dizendo que é fruto de corrupção, de nada ilícito, não é isso. Mas é só para exemplificar que cultura popular não é exclusiva dos pobres, então ela atinge todas as camadas da sociedade. A cultura erudita, ao contrário, ela em geral é mais restrita. O acesso a ela é mais difícil, até pela dificuldade em ser encontrada, né? Em Brasília, por exemplo, nós temos pouquíssimos exemplos de arte erudita, né? De cultura erudita. É,
O que eu consigo encontrar em Brasília, e assim, eu não sou rico e nem pretendo ser, mas eu gosto de coisa boa, principalmente relacionada às artes. E o que eu consigo encontrar de belas artes em Brasília é música. E ainda assim, não é tão bom quanto no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, enfim. Mas música, você ainda encontra música erudita em Brasília. Tirando a música, é muito complicado achar alguma coisa que preste, alguma coisa realmente bem feito, né? Muito bem produzido. Então, que nós temos de exemplo, né? Já vou compartilhar aqui o que eu separei para vocês, e aí a gente fala um pouco mais disso depois. Apareceu aí para vocês? Sim. Sim. Beleza. Vamos ver se dá certo. Deu para ouvir bem? O vídeo não era tão importante, o áudio era mais, mas conseguiram ver e ouvir? Sim. Sim. O que vocês acharam? Sejam sinceros. Não, eu gosto de Bonito. Bonito? Vocês têm costume de escutar algo desse tipo? Não muito. Não muito. Beleza. Bom, o que é isso, né, que vocês acabaram de ouvir? Esse aí é um pedacinho
de uma das composições de um cara chamado Vivaldi, um compositor relativamente clássico. Tem outros mais famosos, né, mais clássicos do que Vivaldi, Beethoven, Bach, Chopin, enfim. Mas o Vivaldi é um grande compositor também. Isso aí é considerado música clássica. Particularmente é o que eu mais gosto. E esse aí que vocês ouviram é um pedacinho de uma composição dele chamada Primavera, que está dentro de uma composição maior, né, chamada As Quatro Estações, né, The Four Seasons. Então, As Quatro Estações de Vivaldi é famosinha, é a mais famosa dele. E é a minha preferida, né, por isso que eu coloquei. Mas vamos a uma parte mais conceitual, né? A diferença entre música não, a diferença entre cultura erudita e cultura popular não é o preço do ingresso, embora eu tenha começado falando disso, né? Que é então cultura erudita? A cultura erudita, ela, inclusive acho que foi a Giovana que colocou esse conceito no dela, não estou lembrando se foi a Foi a Giovana, mas Caterina, enfim. né? Oi? Foi a Caterina. Facate, né? E o que é a cultura erudita? Ela é uma forma de cultura, né? Ela é uma produção cultural que é feita dentro de um conjunto de conhecimentos adquiridos por estudo organizado. Vamos com calma. Então, cultura erudita é aquilo que é produzido dentro de um estudo organizado, a partir de um estudo organizado. Então, essa é a diferença de cultura erudita para a cultura popular. Em geral, a cultura erudita ela tem uma forma correta de acontecer. Ela não, a cultura popular é muito mais livre, muito mais solta, né? As pessoas fazem do jeito que elas acharem melhor. A cultura erudita, em geral, não. Ela tem que ser precisa, ela tem que ser daquela forma, da forma como ela foi pensada para ser. Então, pensem, por exemplo, esse pedacinho da composição do Vivaldi, né, da Primavera que eu mostrei para vocês. Todos aqueles violinos, eles funcionam harmonicamente e eles precisam entrar exatamente no tempo, tocar exatamente a mesma nota, a nota correta, porque senão vai se distanciando, né, do objetivo da obra. E, para ser cultura erudita, precisa desse treino, dessa preparação. Cada um daqueles artistas ali, sem dúvida, toca, ensaia, né, exaustivamente há muitos e muitos anos, não tenham dúvida disso. Cada um daqueles que vocês viram lá são artistas profissionais. E aí já entro em uma outra característica da cultura erudita, né? Eu falava da cultura popular na semana passada. O cara que está lá no desfile de carnaval, o cara que está puxando a procissão lá do Senhor do Bonfim, que eu falei das procissões também, né? O cara que está lá vestido de boi, lá na festa do Boi Bumbá, quando acaba aquela manifestação, ele tira a fantasia e volta para a vida dele. Vai lá dirigir o ônibus, vai lá ser contador, ser bancário, engenheiro, enfim. E a vida dele, a profissão dele é outra. Os artistas eruditos, em geral, eles vivem disso, eles precisam dedicar a vida àquela forma de arte. Por isso ela é tão mais apurada do que a cultura popular. E por isso também acaba sendo mais dispendiosa, né? Mais cara. Então alguém precisa pagar as contas para ele se dedicar à arte, né? Para ele passar 15 anos estudando violino, alguém precisa pagar as contas dele. Então, em geral, a cultura erudita, por isso ela está mais relacionada às altas classes, né? Não exatamente porque pobre não pode acessar cultura erudita, mas é porque ela precisa ser financiada. Então, em geral, se relaciona mais com com as classes mais, com as camadas mais ricas da sociedade. Então, como característica, né, da cultura erudita, primeiro essa parte conceitual. Então, é um estudo organizado. O artista ele estuda, ele se dedica, ele se prepara
por anos, normalmente a vida inteira, para aquilo, para desempenhar aquele papel. Outras características da cultura erudita. Ela, em geral, ela também precisa ficar escrita, ela precisa ser registrada. As manifestações de cultura popular, como eu disse, são muito soltas, né? Muito livres, então elas mudam muito de um ano para o outro, um desfile para o outro, uma procissão para outra, inventam muita coisa, tem muita novidade, são pessoas diferentes que se responsabilizam por aquilo. A cultura erudita, em geral, ela precisa estar registrada. Então, pensem na música, né? Como eu mostrei para vocês, aquilo está numa partitura. E aí, o artista ele segue rigorosamente aquela partitura. Se vamos para outros exemplos, vamos para a literatura, né? Ou uma ópera, por exemplo, uma peça de teatro, né? A ópera ela mistura música e teatro nela, né? Por isso é considerado uma bela arte também, uma arte erudita. O artista, né, o ator, aquele que está encenando a apresentação, ele precisa memorizar cada letra, cada parte do texto. Então, aquilo precisa estar escrito também, para que siga da forma como o artista, o compositor, pensou que aquilo deveria acontecer. Então, essa necessidade de registro, ela está ligada à cultura erudita também. E uma última característica é que eu falei praticamente só de música, né? Mas existem outras formas de cultura erudita também. Então, acabei de citar algo mais relacionado à literatura, né? E a parte cênica, que é a ópera, mas nós temos obras também literárias, né? Livros que são considerados clássicos. Ano passado, eu acho que eu consegui deixar isso um pouco mais impresso em vocês, né? Levei lá várias obras clássicas, Homero, a Eneida de Virgílio, o Corcunda de Notre Dame do Victor Hugo, enfim, fui levando vários da minha biblioteca particular, né? Dos meus livros particulares, levei vários para vocês que são considerados clássicos. Então, a cultura erudita ela não se restringe à música, mas temos também pintura, por exemplo, né? Muitos artistas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, que produziram obras fantásticas, né? Que produziram coisas maravilhosas, belíssimas de serem apreciadas. E aí, para encerrar, né, o que eu separei para hoje, fica também essa reflexão sobre a beleza, né? O ser humano, nós temos uma propensão, nós temos uma inclinação para admirar as coisas belas. E aí, eu gosto, né? Eu não sou professor de religião, não quero catequizar vocês, mas eu gosto de fazer algumas relações, né, com a fé. Então, Deus criou o mundo e tornou-o belo. Deus criou a beleza, Deus é a própria beleza e ele cria também coisas belas para serem admiradas pelo homem. Então, que pintura mais bela do que o céu estrelado? Já tiveram essa experiência de deitar em algum lugar, olhar para cima? No meio da cidade, a experiência não é completa, né? Porque a luz das estrelas fica ofuscada pelas luzes da cidade. Mas se você tiver acampando, tiver numa chácara de algum parente mais afastado da cidade, essa é uma das experiências mais fantásticas que um ser humano pode vivenciar na vida. E aí olhar para o céu e perceber a beleza da criação. Então, Deus criou o mundo belo porque Ele mesmo é a beleza. E nós temos essa inclinação para a beleza, porque nós temos uma inclinação por Deus. Então, a beleza nos atrai. A beleza atrai a beleza física, né? Um belo quadro, uma bela paisagem atraem os nossos olhos, mas uma bela música atrai os nossos ouvidos também. Um cheiro agradável atrai o nosso olfato, enfim. A beleza
ela tem essa tendência, né, de atrair o ser humano. Então, nós naturalmente nos atraímos por coisas belas, por coisas bonitas. Fomos criados assim, foi assim que Deus nos fez, para que a partir da observação, da contemplação dessas coisas belas, a gente consiga chegar àquele que criou as coisas belas. Então, é um caminho natural do ser humano. Pessoal, o que eu tinha para comentar mesmo de aula era isso, mas eu gostaria de escutar vocês também, se quiserem comentar alguma coisa, se quiserem fazer alguma pergunta. Antes de encerrar a aula, eu gostaria de escutar um pouco vocês, para não ficar só eu aqui falando sozinho. Quem se habilita aí? O que vocês acham de cultura erudita? Já participaram de alguma coisa? Já foram em alguma apresentação de orquestra? Eu não sei se vai entrar direitinho, mas eu fui numa apresentação do Balé do Quebra-Nozes. Balé o Acho que foi quê? mais próximo. Quebra-Nozes. Uhum, Acho legal. que foi mais próximo que eu cheguei da cultura erudita, assim mesmo. Legal. Vamos colocar em perspectiva o balé e ver se ele se encaixa nas características da arte erudita. Ah, aquela apresentação de balé, será que foi algo espontâneo ou ela estava preparada para acontecer daquela forma e aí as bailarinas ensaiaram, ensaiaram, ensaiaram para que acontecesse daquele jeito? Você me diz. Tava Foi preparada, coreografado, preparado. tinha todo um roteiro. Ótimo. Aí a outra característica que eu comentei, né, dos artistas vivendo exclusivamente para isso, aí eu não vou ter certeza se aquelas bailarinas o faziam, né? Mas algumas delas eu acredito que sim, a coreógrafa, a professora de balé, enfim, eu imagino que essas vivam do balé, né? São artistas profissionais. Sim ou não? Acredito que sim. E as Acredito que sim. demais bailarinas, o corpo de bailarinas, eram crianças, eram meninas ou eram artistas profissionais? Eram profissionais, pelo que eu li no carnezinho. Não entendi. Pelo que eu li no carnezinho, eram profissionais. Ah, sim, pelo carnê. Entendi. Pois é, então, ao que tudo indica, né, essa apresentação de balé que você assistiu se encaixa nessas características da arte erudita. Então, sim, se fosse uma pergunta de sim ou não, esse balé que você participou é arte erudita. Tem balés extremamente profissionalizados, né, no mundo. Se a gente pega um balé de Bolshoi, né, tem uma origem russa, embora tenha se espalhado pelo mundo inteiro, é, as melhores bailarinas do mundo, né, estão ali e são muito bem pagas. As que alcançam o topo da carreira, né, conseguem se tornar muito bem remuneradas, né? O esforço é recompensado. Então, balé também com certeza é uma forma de arte erudita. Alguém mais? Professor, Diga, Gabriel. é só uma pergunta a respeito do trabalho que o senhor passou sobre aquele vídeo. Aham. Eu faltei a aula passada, aí eu gostaria de saber como ficou a questão do meu vídeo, se o senhor chegou a avaliar ele, ou se o senhor chegou a comentar alguma coisa. Tá. Gabriel, para ser sincero, como já tem algumas semanas, né, que eu assisti os vídeos, eu não tô me recordando mais especificamente do seu. Mas qual era o meu mecanismo de segurança, né? Todos os trabalhos que eu recebi, eu respondi com um recebido que seja, né? Com um ok, um recebido, alguma mensagem. Então, todos os e-mails que chegaram para mim com trabalho, eu respondi. Então, se você não recebeu resposta, aí é porque o vídeo não chegou em mim. Mas se você recebeu resposta, então tudo ok, tudo certo. Aí o seu eu não vou me recordar especificamente, porque já tem algumas semanas. E aí são uns 20 e poucos trabalhos do segundo ano e mais uns 20 e poucos do primeiro, né? Aí eu não estou me lembrando especificamente do seu.
Sim, Caterine. Inclusive, na semana passada, eu prometi que faria isso e não fiz, né? Porque corrompeu o arquivo. Quando eu fui gravar e passar para o YouTube, eu perdi o arquivo da aula passada. Mas esse, estou me esforçando para dar tudo certo e ser postado sim, tá bom? Pode deixar, vou postar. E mando o link para vocês daqui a pouco. Lá para as 9h30 eu devo mandar o link já. No, Beleza, obrigada. dela. Professor, Se quiser eu enviei reassistir meu a. trabalho, eu enviei meu trabalho ontem à noite. Eu vi, eu não Chegou? assisti o trabalho, mas eu vi e respondi, né? Recebido. Ah, tá. Mas de ontem à noite para cá e não deu tempo de assistir e avaliar ainda, mas eu recebi seu trabalho. Aí ficou claro, Gabriel? Aí vê lá, se eu respondi seu trabalho é porque eu recebi. Se eu não Ah, respondi, aí o manda de senhor novo. respondeu, sim. Ah, então beleza. Então tudo certo. E aí, em questão de avaliação, a maioria de vocês ou vai ficar com a nota máxima ou no máximo alguns décimos descontado, né? Eu fui bem tolerante nessa avaliação. Porque eu vi que tinha alguns que estavam com dificuldade. Tinha gente que estava, muita gente pedindo ajuda, professor, não tô entendendo, não sei direito o que é para fazer. E aí, por conta de toda a questão, eu acabei baixando um pouco o sarrafo. Você sabe o que é sarrafo? Eu, particularmente, não sei o que é isso. Eu Sabe também não. aqueles atletas olímpicos que salto com vara ou salto sem vara mesmo, que eles passam por cima daquele caninho, daquele poste deitado, que eles não podem derrubar? Aquilo lá é o sarrafo. Então, quanto mais alto o sarrafo, mais difícil, né? Aí, para esse trabalho, eu tive que descer um pouco o sarrafo, porque os alunos estavam tendo dificuldade. Mas vamos ver se a gente consegue ir subindo o sarrafo de novo. A perspectiva é essa, é de deixar as coisas não tão fáceis para exigir mais de vocês, né? De exigir mais esforço, mais disciplina. Mas para isso não foi possível, senão ia dar problema. Ia muita gente ficar sem conseguir fazer. Mas sobre a arte erudita, ninguém mais? Nada mais a declarar? Professor, Diga, eu ainda eu tenho uma pergunta a respeito da arte erudita. fica à vontade. Assim, diferente da cultura popular, a arte erudita, ela é mais restrita às pessoas. Aí eu só gostaria de saber como que, por exemplo, um sociólogo poderia diferenciar a arte erudita da arte popular, se é só pela questão do preço ou ou dos aspectos sociais de um indivíduo. Ok, boa pergunta. É um pouco do que eu estava tentando falar ao longo da aula, né? É mais só uma pequena correção. Não é em relação ao acesso, né? A diferença entre arte erudita e arte popular não é o preço do ingresso. Isso não diferencia uma da outra. Até porque existem, por exemplo, orquestras que são financiadas pelo governo, né? Que elas fazem inúmeras apresentações gratuitas. As que eu participo aqui em Brasília, inclusive, são assim. Quando tem ingresso, é 10, 20 reais, é menos do que eu pagaria numa sessão de cinema, por exemplo. Ou, normalmente, é gratuito. A Orquestra Sinfônica de Brasília, em geral, as apresentações delas são gratuitas. Então, a diferença não é o preço do ingresso, né? Eu coloquei algumas características principais, né? Para vocês diferenciarem. A primeira delas é relacionada ao estudo. Então, o artista erudito, ele estuda, ele dedica-se ou exclusivamente ou quase exclusivamente àquilo. A vida dele é aquela arte, aquela forma de arte. Então, uma bailarina lá do Bolshoi, ela dos 4, 5 anos de idade até ela se aposentar ali pelos 30 e poucos, 35, 36 anos, ela vai se dedicar quase que exclusivamente ao balé. Serão ali 30 ou mais anos de dedicação intensa. Então, a primeira parte, a primeira característica, desculpe, é o estudo sistemático.
Segunda característica, a cultura erudita, uma arte erudita, em geral, ela está registrada, ela está escrita, e ela deve acontecer exatamente daquela forma, para que não desvirtue a intenção original do compositor. Então, isso está relacionado com cultura erudita também. Um desfile de carnaval, cada escola, a cada ano, faz uma coisa diferente, inventa o que quiser lá, os carros alegóricos, as danças, o samba enredo, tudo novo, tudo inventado, e no ano seguinte fazem novas coisas mais diferentes ainda, mais espalhafatosas ainda, enfim. Uma peça de teatro, sei lá, uma ópera de Hamlet, ou o Fantasma da Ópera, né? Que são algumas das mais famosas. Ela era encenada 100 anos atrás de forma muito semelhante à que é encenada hoje em dia, porque o texto é o mesmo. Você vai mudar alguma coisinha ali no cenário, um ou outro elemento mais superficial, né? Mas o texto, a essência da obra, ela permanece, ela será idêntica, não pode ficar mudando muita coisa. Então tem essa rigidez do texto, tem que estar escrito. Por isso, uma partitura de música, um exemplo mais fácil ainda de perceber. Uma partitura de música. Você não pega a Nona Sinfonia de Beethoven e reinterpreta ela do jeito que quiser. Isso não seria música erudita, isso não seria música clássica, né? O clássico, o erudito, é imitar perfeitamente aquela partitura, aquilo que Beethoven queria fazer quando escreveu a sua Nona Sinfonia. Entende, Gabriel? Então podemos resumir, né, nessas duas diferenças: a exclusividade do artista e a exclusividade, o estudo do artista, a exclusividade do artista, ele se dedica exclusivamente àquela arte, e o registro escrito. Podemos colocar nessas três características, certo? Sim, deu para entender. Beleza. Acabando nosso tempo, mas se mais alguém quiser colocar alguma coisa, Professor, comentar, diga, Giovana. tipo assim, é possível a gente pegar uma arte erudita e colocar ela, tipo, transformar ela em arte popular, né? Com certeza. Tem um funk, se bem que acho que é melhor não falar de funk, né? Pode se pegar um pouco mal. Mas, enfim, acontece o tempo inteiro. Não vou dar o nome do artista aqui, mas tem um funk muito famoso atualmente no Brasil. Se eu não me engano, é o campeão de views do Brasil atualmente. E ele pega uma partitura de música clássica com flauta, é uma música, é uma composição a partir de flauta, e aí ele coloca a letra do funk, uma batida, né, que é característica do funk também, e explodiu, né? O cara rachou de ganhar dinheiro no mundo inteiro tocando a música dele, se tornou um dos artistas do Brasil mais conhecidos lá fora, funkeiro. Música e aí, esse, inclusive, eu ia usar de exemplo, ia citar de exemplo na semana que vem. Ele reúne elementos da cultura erudita, da cultura popular e da cultura de massa, porque é algo extremamente para alcançar quantidade de gente mesmo, né? Mas aí na semana que vem a gente fala disso. Então, para responder a pergunta, Giovana, com certeza, é muito comum disso acontecer. Pegar elementos da cultura erudita, né, e transformar em algo mais palatável para as pessoas. Por N motivos, né? Para tornar acessível para as pessoas ou só para ganhar dinheiro mesmo, enfim, o motivo não importa. Mas acontece muito. Até porque, se a gente coloca esse Vivaldi que eu toquei para você, que eu coloquei para vocês no começo da aula, a maioria das pessoas vai estranhar, né? Você coloca isso numa festa, vai todo mundo, que é isso? Isso é ruim demais, tira isso daí. Não quero escutar isso, não. Então, a aceitação das pessoas seria muito baixa. Então, misturar elementos, em geral, tem muitos artistas que conseguem bastante sucesso com isso.
certo? Então, acontece muito, sim. Não só com a música, com outras coisas também. Ok. Bom, então é isso. Aula encerrada. Semana que vem nos vemos novamente, no mesmo horário, no mesmo lugar. Até mais. Fiquem com Deus. Até mais, professor. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, Tchau. professor. Pela aula, até semana que vem. Valeu.